Oi gente, eu sou Márcio Santiago e no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o sistema nervoso e rever os principais componentes aí, as respectivas funções dos principais órgãos, né? O sistema nervoso, ele basicamente é responsável pela maioria das funções de controle dentro do organismo, né? É ele que coordena aí e regula as atividades corporais, sendo que o neurônio é a unidade funcional desse sistema, né? O processo que gera essas atividades são chamadas de sinapses, né? Que é a transmissão dos impulsos nervosos aí entre uma célula e outra. O sistema nervoso, ele é dividido em duas partes, tá? O sistema nervoso central e o sistema nervoso periférico. Com relação ao sistema nervoso central, ele é responsável pelo processamento e pela integração das informações, né? Os responsáveis por isso são o encéfalo e a medula espinhal. O encéfalo, ele é constituído por cérebro, o cerebelo, a ponte e o bulbo, né? Então a gente vai entender um pouco o que é cada um deles e qual é a sua função dentro do corpo humano. Começando pelo cérebro, óbvio, o cérebro ele tem em sua composição aí mais de 100 bilhões de células nervosas, né, que são conectadas aí umas às outras, e essas células são responsáveis pelo controle da fome, da sede, de quase todas as atividades necessárias para a sobrevivência, né? O córtex cerebral é dividido em mais de 40 áreas diferentes, né? E cada uma delas controla uma atividade específica. Ligadas ao córtex cerebral, a gente tem duas estruturas, né? A gente tem o tálamo, que é o responsável pela recepção das mensagens, né? E está envolvido aí na regulação do estado de atenção e de consciência. Logo abaixo a gente tem o hipotálamo, né? Que tem um papel importante aí na homeostase, ou seja, no equilíbrio corporal, e o hipotálamo é responsável pela expressão das emoções, né, dos comportamentos sexuais, relacionando aí o sistema nervoso com o sistema endócrino, né? O cérebro ele apresenta um grande suco, né, que acaba dividindo aí em hemisfério cerebral direito e esquerdo. Cada um desses hemisférios eles se dividem externamente aí entre lobo frontal, né, que é responsável pelas funções mentais, lobo parietal, que é responsável pelo tato, né, sensação térmica e motora, o lobo occipital, que são as impressões visuais, e os lobos temporais, que são as impressões aí auditivas, né. Com relação ao cerebelo, é ele que ajuda a manter a nossa postura e o nosso equilíbrio. Tá? A bulba, ela se encarrega das funções involuntárias, como por exemplo a respiração e o batimento cardíaco, e a ponte, ela é constituída de fibras aí e fazem a ligação do córtex ao cerebelo, né? E para finalizar, a gente tem a medula espinhal, que é responsável pela resposta para alguns estímulos, são chamados reflexos, né? Que permitem aí a gente agir rapidamente em algumas situações de emergência. Tanto o encéfalo como a medula espinhal, elas são protegidas por 3 camadas de tecido conjuntivo, tá? São as meninges. Elas podem ser externas, né, chamada dura mater, mediana, chamada aracnoide, e também a meninge pia mater, né, que está aderida ao encéfalo e também à medula. Entre a aracnoide e a pia mater, a gente tem um espaço, né, que é preenchido pelo líquido cefalorraquidiano, tá? Esse líquido tem a função de amortecer os choques mecânicos aí do sistema nervoso central contra os ossos, né, do crânio e da coluna vertebral. E, por exemplo, a hidrocefalia, quando a gente fala da doença hidrocefalia, a gente tem o quê? Era uma consequência, né, do acúmulo desse líquido que pode, inclusive, causar aí deformidades, né, na estrutura, principalmente de crianças, né? Então a gente vai falar agora um pouco para finalizar aí sobre o sistema nervoso periférico, né, que é um pouco mais simples, né, porque ele é formado por nervos e gânglios, tá? E a função deles é basicamente ligar o sistema nervoso central aos outros órgãos do corpo e com isso realizar o transporte aí das informações. Então, os nervos são constituídos de fibras nervosas, né, que são envolvidas pelo tecido conjuntivo, e é através deles que ocorre aí a transmissão dos impulsos nervosos para os órgãos.
tá? Os nervos, eles podem ser espinhais, né, que fazem conexão com a medula espinhal, ou então cranianos, que fazem ligação com o encéfalo, que nós vimos anteriormente ali, formados pelo cérebro, cerebelo, ponte e pelo bulbo também, tá? O sistema nervoso periférico, ele é dividido em somático e autônomo, de acordo aí com a sua atuação, né? O sistema somático, ele regula as ações que estão sob o controle da nossa vontade, né? Que são as chamadas ações voluntárias, né? E já o sistema autônomo, ele atua de modo integral com o sistema central. Então, geralmente ele exerce o controle de atividades que não dependem da nossa vontade, como, por exemplo, as musculaturas lisas, ou cardíacas, por exemplo, né? Esse sistema, ele tem a função de regular as atividades orgânicas, garantindo aí o equilíbrio, né, do nosso organismo. Esse sistema, ele apresenta duas subdivisões, tá? O sistema nervoso simpático, que estimula o funcionamento dos órgãos, né? E também o sistema nervoso parasimpático, né? Que ele acaba inibindo o funcionamento dos órgãos. Então eles fazem aí os dois processos, tá? Então é isso. Espero que esse vídeo tenha esclarecido um pouco sobre os componentes aí, sobre as funções dos órgãos do sistema nervoso. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like, se inscreve no canal, comenta com alguma sugestão para os próximos vídeos. Como todos eles, é bem um resumão mesmo de todo esse sistema nervoso. Anteriormente foi falado também do sistema circulatório, a resposta foi bem positiva. Enfim, é claro, se você quiser se aproximar, se aprofundar um pouco mais nos estudos, é sempre válido, mas pelo menos um resumo aí das principais coisas que vocês precisam saber a respeito desses sistemas, vocês vão ver aqui no canal, tá bom? Um beijo, fui!